E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo mais uma review de um mangá lançamento. E dessa vez nós estamos falando do mangá Coiote, que é um lançamento da editora JBC. Então se você quiser saber a minha opinião sobre esse mangá, e quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. E se você curte esses vídeos de review, já sabe, deixa aí o seu gostei no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E agora vamos para aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata Coiote. Ele é um mangá one shot que traz 5 histórias individuais, sendo que 4 delas têm a ver com a temática de super-herói e uma fala sobre um assassino e uma prostituta. E todas são do mesmo autor, do Sei Aoyata. A primeira das histórias retrata uma família de heróis, né, sendo que o pai morreu e agora só restam os irmãos. Todos têm algum tipo de superpoder, menos uma que não tem nenhum poder. A outra história fala sobre uma espécie que existe, né, de robôs chamada Workers, mas um desses Workers, que é o Lenny, ele acaba se destacando entre eles porque ele não tem esse ódio pelos humanos que os outros Workers têm. E ele meio que quer mudar isso, né, fazer com que Workers e humanos consigam conviver em paz. A outra história é meio que uma continuação e uma história alternativa da segunda. A quarta, né, é uma história mais séria, que é essa, envolvendo o assassino e a prostituta. E a quinta história é sobre um demônio que retornou ao mundo para poder se vingar do super-herói que o derrotou no passado. Só que ele acaba vendo que esse super-herói já está velho nos dias de hoje e que ele está em estado vegetativo no hospital. Então ele acaba meio que tendo uma conversa com a neta desse super-herói. E assim, gente, eu até que gostei desse one shot, mas eu não adorei ele. Não significa que seja um mangá ruim, eu já vi muitos piores. Mas eu classificaria ele como aquele tipo de mangá que você lê apenas uma vez e que logo mais você esquece. E que também não vai pegar nunca mais para ler. Ela é uma obra que não te agrega. É para você se divertir naquele momento e só. As histórias, elas são bem simples de entender, né? A linguagem que o autor trabalha ali é uma linguagem mais simplificada. Das 5 histórias, a que eu mais gostei foi a do assassino com a prostituta, porque eu achei ele com uma pegada mais séria. Todas as histórias dele, ele tenta colocar assim uma mensagem por trás. Então ele fala sobre preconceito, né? Ele fala sobre você seguir seus próprios caminhos, entre outros. Nessa daqui ele também tem uma mensagem, mas a forma como a história foi contada, né, não envolvendo tanta fantasia quanto as histórias anteriores, eu achei que se destacou. E eu acredito que a maioria que lê também vai gostar da história, que inclusive o nome da história é Coiote, que é a que dá o título desse one shot. Eu acredito que essa seja a história que as pessoas mais gostaram. Se fosse assim um one shot focado extremamente nessa história, eu garanto que ia ser bem melhor e talvez ela se destacasse mais ainda. As demais histórias eu classifico elas como legalzinhas, sabe? Eu achei assim que não teve nenhuma que se destacou tanto quanto essa, assim. Na verdade, até essa do Coiote não é lá também essas coisas, sabe? Eu acho que falta potencial nas outras histórias. Acho que essa é a palavra que mais se adequa. Em contrapartida, a forma narrativa do autor é muito boa. Como eu disse, as histórias elas são bem simples, são de fácil entendimento, então até um público novo aí de mangá consegue pegar essas histórias e ler normalmente, vai entender e pode até gostar. O ritmo das histórias também é muito bom, elas são todas histórias de capítulos únicos, então elas fluem bem. Ele não tem pressa, assim, nada, tudo assim acontece no momento certo. Então isso pelo menos é um ponto positivo. A história apresenta alguns personagens, inclusive aqui na capa a gente consegue observar alguns deles, mas assim,
nenhum me chamou tanto a atenção. Sabe quando você não consegue ver um potencial personagem para alguma história? O traço do autor, ele é bonito, mas ele é esquisito em alguns momentos, principalmente no desenho de rosto. Algumas vezes eu olhava o rosto de alguns personagens e eu até me assustava, porque é muito feio. Mas as cenas de movimentação, ele sabe desenhar muito bem. A qualidade do mangá está aquela padrão da JBC, então a gente tem uma capa cartonada e fosca com páginas em papel pólen. Não tem nenhuma página colorida ao longo do mangá. Sobre transparência, né, que é um tema assim que hoje em dia, né, o pessoal fala muito. Eu particularmente não ligo muito para essas coisas. Tem uma leve transparência nas páginas, sim, mas nada que incomode na leitura, né? Pelo menos no meu ponto de vista não me incomodou nada, deu para ler super bem o mangá. Ele tem bastante cena assim com um preto mais elevado, mas para mim foi super normal. A JBC ela não divulga, né, as gráficas onde os mangás são impressos, mas a encadernação também está muito boa. Como vocês podem ver aqui, ó, as páginas elas passam muito bem. O mangá tem um bom encaixe nas nossas mãos. Para ler assim não tem nenhum problema, né? Mas a JBC ela capricha mesmo na encadernação dos mangás dela, então não tem problema. Não é igual a ex-Chiquinho, né? O mangá é um one shot, então significa que ele é uma edição única. E ele tem cerca de 232 páginas nesse volume. Custa a preço de capa R$ 32,90 e ele é voltado para um público mais 16, principalmente por conta de que algumas histórias têm um teor um pouco mais violento. E se vale ou não vale a pena, eu acho que esse também é um daqueles mangás de se pensar para comprar. Eu sei que muitas vezes, quando a gente vai ler um one shot, a gente não espera muita coisa, porque é uma história volume único, né, e tudo mais. Mas assim, diferente de outros one-shots que eu já li, esse daqui não me ficou marcado, sabe? Ele é um one-shot que daqui a um tempinho eu já vou esquecer tudo que eu li e que eu não vou sentir vontade de ler de novo ou de indicar para outra pessoa, né? Eu acho que não dá nem para vender esse one-shot, porque não é uma história assim que vai ser muito procurada pelas pessoas. E acho que com a quantidade de títulos bons que nós temos saindo atualmente, ou os que ainda vão sair, ele não é um mangá que se destaca. Então eu acho que do título de se pensar bem se você quer. Até porque é um autor desconhecido, né? Eu não vi nenhum outro trabalho mais famoso desse autor. Então já é um ponto a menos, sabe? Não é o que eu falei, ele é um one shot que não se destaca, ela é uma história que não se destaca, é uma história esquecível. Então, pensa bem se você quiser adquirir. E se você pensou e vai querer adquirir o seu, aí na descrição tem o link da Amazon que você pode comprar esse mangá e ainda ajudar o canal com isso. Bom, galera, então essa foi a minha opinião a respeito do mangá Coiote. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem e deixa aí também nos comentários qual é a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau! Sabia que quando eu era criança, eu amava o desenho do Coiote e do Papaléguas. E aí, quando eu falo esse título, eu me lembro do desenho lá. Papaléguas saia correndo, o Coiote só se lascava lá, as pedras caíam tudo em cima dele. Eu sempre torci pra ele conseguir pegar o Papaléguas, mas, infelizmente, ele nunca conseguiu.